Amigos do Espiritismo em Flash. Hoje, no estúdio da TV Cidade, recebemos a nossa companheira, amiga, presidente da USE Intermunicipal de Taubaté, Marina Ferri. A nossa conversa é sobre a doutrina e o movimento. Muitas pessoas, por curiosidade ou por necessidade, procuram as casas espíritas. O que elas encontram nas casas espíritas? É essa a nossa conversa de hoje. Olá, Marina, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Janete, e como sempre, uma alegria nós nos colocarmos diante dos companheiros que nos assistem. É uma honra poder adentrar o seu lar, partilhar com vocês estes conhecimentos que nós temos adquirido, esta vivência feliz que temos tido. Então, vamos lá ao assunto de hoje. Bom, o nosso assunto de hoje, como já dissemos, a doutrina e o movimento. Então, a primeira pergunta, que tenho certeza que é a curiosidade de muitos, porque você é uma pessoa conhecida em Taubaté, na região e até no estado, no Brasil, fazendo palestras, conhecida como pessoa bastante estudiosa da doutrina espírita. E muitas pessoas pensam, como será que ela começou? Será que ela sempre foi espírita? Será que ela sempre teve esse conhecimento? Mas, na realidade, como foi a sua trajetória? O que te trouxe para a doutrina espírita? Bem, nós vínhamos de tradição católica e eu, particularmente, fui uma fervorosa adepta do catolicismo. Fui filha de Maria, fui catequista, fui cruzada, cantei em coral de convento. Então, eu sempre pautei a minha moral pela conduta religiosa que a religião, o catolicismo, me oferecia. Mas eu tinha dúvidas a respeito de, especialmente, pecado original, a questão Adão e Eva, origem do mundo. Eram dúvidas que eu tinha e que questionava. À época, não era comum termos acesso à Bíblia. A Bíblia, como os próprios freis me diziam, era para aqueles iniciados, vinculados ao clero. O povo, de um modo geral, não tinha acesso à Bíblia. Eu tinha essa curiosidade. E as questões foram ficando na minha mente. Em um determinado momento, eu lecionava, o servente da minha escola, que sabia que eu gostava muito de ler, me ofereceu um livro, dizendo que era muito bom. E eu então fui ler, esse livro chamava-se Nosso Lar. Eu fiquei encantada. Eu fiquei maravilhada porque ele respondia uma série de questões que eu tinha. E por conta disso, eu cheguei e perguntei, olha, adorei o livro. Ele disse, eu não falei para a senhora, mas é um livro espírita. Porque eu sempre fui uma pessoa radical, fundamentalista, perseguidora dos espíritas. E é verdadeiro isso, é fato real, até com atitude mais agressiva. E ele não tinha falado para mim. Eu disse, mas isso é espiritismo? Ele disse, é. Eu disse, onde é que eu sei mais do espiritismo? Ele disse, no livro dos espíritos. Eu disse, onde eu compro esse livro? Esse é ali na rua Dona Chiquinha de Mastro, tem uma livraria. E eu fui para esta livraria e comprei em 1977 o meu primeiro livro dos Espíritos, que eu leio até hoje. Constantemente eu gasto a orelha do livro dos Espíritos, já comprei vários volumes, porque eu gasto, eu escrevo, eu procuro estudar e entender cada vez mais. Consequência de tudo isso, eu fui fazer uma faculdade de Ciências Físicas e Biológicas para entender mais. Depois disso, houve um momento de doença física, eu perdi a voz, mas perdi literalmente por 4 meses. Sem qualquer som, sem qualquer palavra. E fui internada no hospital em Campinas, Hospital Penido Burnier, para fazer uma cirurgia. E fugi do hospital na madrugada. Porque o médico disse que talvez eu não voltasse a falar, eu ia precisar de uma foniatria, lecionar então nem pensar. E a razão do meu existir sempre foi lecionar. Eu só me sinto bem dentro de sala de aula, estudando, falando, refletindo, e com isso eu acabei sendo substituída por uma pessoa que, a primeira pergunta, você acredita em espiritismo? Para não ser indelicada, eu fiz com a mão assim. Ela disse, não, meu tio tem um centro
E era bom você receber uns passes, vai ajudar a sua voz a voltar. E eu fiz com o dedinho que não. Minha mãe fez com a cabeça que sim. E mãe manda e a gente obedece. Naquela noite eu fui ao centro espírita. Sentei na última cadeira, próximo da porta, porque eu disse, o primeiro movimento estranho, estou fora. No entanto, eu fiquei até o fim, porque o discurso me chamou muita atenção. Após o trabalho, o passe, a mamãe foi falar com o dirigente da casa. E esse dirigente, conhecido de muitos aqui em Taubaté, que é o J. Bonani, disse assim, o lugar dela é aqui nesta mesa falando do Evangelho. Eu fiz assim para ele. Está louco? Foi essa a minha postura para ele, que já me conhecia desde menina. Então sabia muito bem do meu radicalismo, do meu jeito de ser. Então eu disse que ele estava louco. Com isso, ele disse, não, seu lugar é aqui, sua voz vai voltar falando do Evangelho. Na próxima semana eu estava lá. Me deram um livro, Pão Nosso de Emmanuel, para que eu lesse. E eu fazia assim, não saía som nenhum. Mas eles pacientemente esperaram cada página. E a cada semana a voz foi voltando. E os passes na região da garganta, das cordas vocais, semanalmente. Eu tomei passes na casa espírita, só nesta região, por 5 anos, sem faltar uma quinta-feira. E a voz realmente foi voltando. Fiquei com esse rouquinho, que é o meu característico de hoje, mas me permitiu voltar a lecionar. Lecionei muito, me aposentei, porque isso tudo aconteceu em 77. Então, desde então, a minha mudança foi instantânea para a doutrina espírita e a minha necessidade de conhecimento não parou até hoje e de estudar não parou até hoje. E eu falo, como dizem, mais que a boca permite, meus amigos. Muito mais, porque é graças a Deus que eu estou falando. Só posso falar coisas boas. O dia que vocês me virem contando uma piada, dizendo uma palavra indecorosa, que é coisa que eu nunca pronunciei nesta minha vida inteira, a voz fecha na hora. É o meu freio. Falar o que é bom eu posso falar 24 horas no dia. Então foi assim que eu cheguei. E fui me envolvendo e cheguei com o mesmo desejo que eu tinha anteriormente na igreja católica, de ser uma católica praticante. Então eu também queria ser uma espírita praticante. Eu entendo que nós não podemos ser mornos. É isso que se diz. O espírita não pode ser morno. É sim, sim, não, não. Olha, a sua história é muito interessante e ao mesmo tempo comovente. Porque hoje em dia vemos muitas pessoas buscarem a doutrina espírita, o movimento espírita, pelas mais variadas razões. Mas muitas pessoas também têm aquele desejo íntimo de buscar, mas tem um receio muito grande, como você mesmo, de ao entrar no centro espírita, assistir a alguma manifestação, alguma coisa que assuste. E eu iniciei a nossa conversa te anunciando como presidente da USE Intermunicipal de Taubaté. E muitas pessoas novas no movimento espírita ouvem essa mesma expressão, que você é a presidente da USE, mas elas não têm a mínima noção do que seja a USE, qual o papel da USE dentro do movimento espírita. Então, eu pediria que você explicasse um pouco mais para todos nós o que é a USE, o que ela representa dentro do movimento espírita. Pois é, se nós estamos dispostos ao trabalho, o trabalho vem até nós. Então, aquele que resolve abraçar mesmo, com convicção, os seus ideais de profissão de fé, ele tem que acabar se envolvendo em projetos daquela tradição que lhe agrada. A USE, nós estamos presidente há 10 anos. São 10 anos que estamos concluindo este ano na presidência da USE Intermunicipal de Taubaté. É um órgão que congrega casas espíritas de Taubaté, de Tremembé, de São Luís do Paraitinga e antigamente, logo no início, nós tínhamos até de Santo Antônio do Pinhal. Então, estas casas espíritas se unem a este órgão para um encontro mensal de reflexão sobre o andamento das casas, as carências, o que desejariam
de partilhar com os companheiros, sugestões de eventos que possamos ter, confraternização, procurar como ponto alto dos encontros da USE é a Semana Espírita, no caso, Semana Espírita de Taubaté, que este ano nós teremos a 60ª Semana Espírita. É um momento de encontro de espíritas para não só assistirem palestras ou seminários, participarem de encontros, mas sobretudo confraternização, para que a gente aprenda a conviver com as diferenças, porque somos diferentes. E a USE não tem poder de colocar todas as casas espíritas num padrão X de comportamento. As casas atendem às necessidades da comunidade onde ela está inserida e daqueles dirigentes que entendem dever continuar por um caminho e não outro, naquilo que ele tem como propósito de atendimento social, ou de estudo, ou de conhecimento, ou de reflexão. O quanto ele pode oferecer. Então elas têm diferenças entre si, diferenças naturais, como nós seres humanos temos diferenças entre nós, embora tenhamos uma trajetória comum de evolução. As bases são sempre doutrina espírita, codificação espírita, conhecimento espírita, envolvimento no bem, com atitudes de melhoria para o próximo e para nós mesmos, porque não tem como viver bem olhando o mundo em nosso redor tão carente, tão necessitado. Então nós temos este encontro para essa finalidade. Não é um órgão fundado em Taubaté. A USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é um órgão muito maior que une casas que têm uma mesma vertente de razões para estabelecer o seu andamento, o seu atendimento. Nós temos um outro órgão na nossa região e também no estado de São Paulo, que é a Aliança Espírita Evangélica. Então, a aliança é como a USE também, com outra sistemática, com outra disciplina de trabalho na casa espírita. Mas tudo isso é espiritismo. Não pode haver separação entre nós, porque tudo vem do espiritismo. É como se tivéssemos paróquias diferentes na Igreja Católica ou na Igreja Protestante, tivéssemos aquelas comunidades diferentes com uma sede maior, onde, embora as diferenças locais que atendem à necessidade, todas estariam falando a mesma língua. E todas estão falando a mesma língua, porque afinal, o que desejamos, todos nós, católicos, espíritas, protestantes, budistas, hinduístas, shintoístas, não importa, todos nós queremos o bem, queremos a paz. Para você que sintonizou agora na TV Cidade, este é o Espiritismo em Flash. A nossa conversa de hoje é com Marina Ferri, professora, palestrante espírita, estudiosa da doutrina. Falamos sobre a doutrina e o movimento espírita. A Marina acabou de nos explicar a respeito da USE, União das Sociedades Espíritas, e qual a função da USE na questão da união das casas espíritas. E agora, gostaríamos então de perguntar, Marina, sobre a questão do estudo, a necessidade do estudo, mas ao mesmo tempo a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida à transformação moral. Como combinar esses dois elementos, o estudo e a transformação moral? Bom, Kardec dizia que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela força que ele empreende em domar as suas más inclinações. Isso é uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então, o que é que nós vemos aí? A proposta do Espiritismo é a transformação dos nossos costumes. Fica muito mais fácil quando nós trocamos a palavra moral por costumes, que é a tradução dela, é o sinônimo. Fica mais fácil para entender a fundo o que é isto, a mudança dos nossos costumes. Nós trazemos costumes desde a barbárie, nós trazemos costumes complicados, gerenciados pelos nossos instintos. Então, quando estamos hoje numa civilização de século XXI, o
O ideal seria que não existisse mais na face da Terra ninguém vivendo em estado de barbárie, gerenciando os seus passos apenas pelos instintos. Mas nós sabemos que existe. Existe e existe em todo lugar. A humanidade é heterogênea na sua caminhada evolutiva. Então, mudar costumes deverá ser uma prática de todo ser humano a cada período de experiência terrena, a cada período de experiência num povo, numa sociedade, estamos mudando costumes. Para mudar costumes e que eles realmente se efetivem em nós, se enraizem e sejam então os elementos que nos fazem caminhar por outros caminhos com segurança, esses costumes precisam ser compreendidos por nós. Esses novos costumes que vamos abraçar precisam ser primeiramente compreendidos por nós. E não temos como compreender sem conhecer. E conhecer é pelo estudo. Então, o estudo é fundamental na casa espírita para que nós possamos adquirir novos costumes, substituindo aqueles antigos nesse desejo de transformação que Kardec nos fala, no esforço de cada um em domar as suas más inclinações, em fazer com que elas estejam de tal forma contidas que as boas inclinações agora propostas possam ser a linha de conduta. Então, o estudo é fundamental, mas a prática desse estudo na incorporação de novos valores e resultante de novas ações é o principal. A USE, como você bem colocou, promove eventos de estudo justamente para incentivar esse lado reflexivo das pessoas, essa busca por novos conhecimentos. E além da Semana Espírita, quais seriam os outros eventos que a USE promove incentivando o estudo? Nós temos o mês da família, dedicado à temática de todo o evento que acontece nos finais de semanas, em todas as casas espíritas, porque na Semana Espírita nós procuramos centralizar tudo num local só, que é o Centro Espírita União e Caridade, que fica na Rua Souza Alves, 142. Então, nós procuramos centralizar ali. Na época do evento da família, nós procuramos ir às casas espíritas. São adesas à USE, em Taubaté, 20 casas espíritas. Temos uma adesa em Tremembé e uma em São Luís do Paraitinga. Então, nós procuramos ir às casas para divulgar, para conhecer, para participar com os companheiros in loco. É a família, e a família não é só a família biológica, mas é a família humana. Então, ir à casa do nosso irmão de família humana, visitá-lo, partilhar do seu jeito de ser, é uma coisa muito boa e é uma das propostas desse evento da família. Também, não a USE, mas o Centro Espírita União e Caridade faz a Semana do Livro, a USE sempre participando junto. Então, e durante o ano, vários encontros, quer com jovens, quer adultos, onde nós procuramos nos unir. A questão é união, conhecimento e que cada um possa aplicar onde estiver esse conhecimento que está recebendo. O tema central da Semana Espírita desse ano é o Evangelho da Nova Era. Senhor, que queres que eu faça? Um tema muito interessante, uma frase bíblica. Eu gostaria que você comentasse o porquê da escolha desse tema, qual o objetivo a ser atingido com esse tema. Primeiro que o título principal, o Evangelho na Nova Era. Nós estamos vivendo uma nova era de reflexões, de costumes, onde as barreiras do mundo, as barreiras que separavam os povos se romperam. Pouquíssimas ainda tentam se manter no isolamento, pouquíssimos povos, mas a grande maioria, as fronteiras se derrubaram e nós temos seres humanos de todas as línguas, de todas as caras, participando de tudo. O Brasil se prepara agora para uma Copa
e o mundo está desaguando aqui por conta de eventos esportivos, e a gente está vendo até algumas dificuldades em que os brasileiros possam desenvolver outras línguas para a comunicação. Então são barreiras, tudo isso, embora seja uma questão esportiva, está fazendo com que o ser humano consiga comunicar-se com outro ser humano de língua diferente, de costumes diferentes, e essa miscigenação de raças, de conhecimento, está produzindo uma era diferenciada, onde os costumes também sofrem esta mudança. Então, o Evangelho na nova era, porque o Espiritismo tem como foco religioso, se nós podemos dizer isso, os Evangelhos de Jesus. Então, especialmente, muito especialmente, o Novo Testamento. Embora todo o Antigo Testamento seja necessário o conhecimento para entendermos até a razão de muitas falas, de muitas atitudes de Jesus, à época que ele veio e que agora tem que ser trasladadas para a nossa época atual. Então, o Evangelho na nova era é a proposta do Cristo, que é a proposta do bem, da retidão, da moral, dos bons costumes, numa época de efervescência material. Sabemos que não vai ser fácil. Claro que não vai ser fácil. Mas se cada um de nós se imbuir do desejo do bem e por si só tiver atitudes melhoradas, claro que nós vamos contribuir para uma nova era também melhorada. Na segunda parte desse tema, que é o Evangelho da nova era, quando fala, Senhor, que queres que eu faça? E essa colocação está lá no Atos dos Apóstolos, que o Atos dos Apóstolos é o evento após a crucificação, a ressurreição de Jesus, ele ali materializado, porque seu corpo físico já estava destruído, mas ele materializado, ele então passando orientações para aqueles que ficariam levando a sua bandeira de paz, a sua bandeira de iluminação. Então, quando diz, Senhor, que queres que eu faça? É a submissão do cristão diante do Cristo. Cristo significa iluminado. Então, daqueles que desejam a iluminação, o que eu vou fazer com essa luz? Onde eu vou levar essa luz? É o grande questionamento para esse momento. Senhor, o que queres que eu faça numa sociedade conturbada, difícil? Como eu vou levar a luz? Eu quero ser um mensageiro da luz. Então, a proposta da 60ª Semana Espírita, ou até 60 anos, mereceria um tema como este. Uma reflexão profunda sobre como iluminar as nossas vidas, as nossas consciências e de todos aqueles que conosco partilham. E finalizando então a nossa conversa de hoje, vamos pedir para a Marina falar um pouco a respeito de alguns oradores convidados para essa 60ª Semana Espírita, que foi muito cuidadosamente elaborada. Os convites foram feitos a grandes nomes da oratória espírita. Nós temos sim, tivemos o cuidado e o carinho de convidar esses companheiros de outras terras, porque aquilo que estamos dizendo é necessário conhecer outras vertentes, outras faixas de pensamento. Nós vamos trazer o Dr. André Luiz Peixinho. Dr. André Luiz Peixinho é uma pessoa simples, extremamente simples. E o quanto ele tem de simples, ele tem de capacidade, de humanidade. É da Bahia, é o presidente da Federação Espírita na Bahia, e ele foi um dos colaboradores de Irmã Dulce na sua obra, e hoje ele dirige o hospital dela. Então por aí a gente já vê a qualidade da criatura que vem. Aguinaldo Paviani, um escritor do momento, fazendo reflexões sobre a nossa necessidade de mudança. Marcel Mariano, um advogado também da Bahia, que se prima pelo conhecimento, pela pesquisa, que estará conosco. Saulo Gomes, jornalista, conhecido, muito conhecido no meio televisivo, foi um dos que se ocupou da vida de Chico Xavier e com certeza muitos testemunhos sobre a vida desse apóstolo do bem estará conosco. Irvênia Prado, doutora Irvênia Prada, veterinária,
que pesquisa muito sobre a alma dos animais, sobre os nossos irmãos inferiores em escala evolutiva, não menos importantes do que nós. Heloísa Pires, pedagoga em São Paulo, Avildo Fioravante, um industrial já aposentado, dedicando agora a sua vida às reflexões de otimismo sobre o mundo. Gladys Petersen de Oliveira, que vem do Rio Grande do Sul, que estará conosco falando sobre evangelização infantil e necessidade da nova era, preparar os cidadãos de amanhã. E o Dr. Alberto Almeida de Belém do Pará, médico, homeopata, terapeuta, que gosta muito de falar sobre o amor, o ser, as culpas, os perdões que necessitamos para uma vida mais feliz. Então, a grande proposta é a felicidade mesmo, é buscarmos alegria, participação efetiva na sociedade, em nome de Jesus. Obrigada, Marina. E reforçando, estão todos convidados para a 60ª Semana Espírita, que começa dia 28 de junho no Centro Espírita União e Caridade. E agradecendo a presença da Marina, gostaríamos também de anunciar que ela, a partir de agora, faz parte da equipe do Espiritismo em Flash, fazendo também algumas entrevistas, e é uma honra, uma alegria, um prazer recebê-la na equipe. Marina. Nós que agradecemos, Janete. É uma oportunidade, é aquilo que eu disse, o espírita não pode ser morno, ou é sim ou é não. Morno não dá, porque a proposta do espiritismo é renovação, e ninguém renova parado no mesmo ponto. Então nós precisamos sempre crescer, e eu agradeço antecipadamente aos companheiros de sempre, porque estamos aqui desde o primeiro Espiritismo em Flash, há 7 anos atrás, e é uma alegria quando os encontramos aí pelas ruas da nossa cidade e comentam deste evento do qual todos nós participamos e com certeza aproveitamos muito. Muita paz a vocês, muita alegria no coração. Obrigada por estarem conosco. Obrigada por estarem conosco. Um abraço muito grande. Agradecemos a sua audiência e esperamos no próximo Espiritismo em Flash. Um abraço, muita paz.